Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aí com mais uma live do Instituto Holdefer. Vou tirar o som para a gente poder conversar. E aí, meu pessoal, como é que vocês estão? Me contem. Hoje a gente vai falar sobre zumbido, que é um assunto bastante pedido e cheio de questionamentos e cheio de dúvidas e que gera muito medo e que gera muita tensão e muita ansiedade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre zumbido. Deixa eu só dar uma olhada aqui se a gente tá... tá, ok. Se a gente tá com a internet ok. Muito bem, então vamos lá. Hoje eu vim para dar 10 dicas valiosas para quem tem zumbido. Então você que tem zumbido ou que conhece alguém que tem zumbido, pega aí um bloquinho, anota um caderninho que eu tenho aqui algumas dicas, são 10 dicas para você que tem zumbido ou que conhece alguém que tem zumbido e quer ajudar essa pessoa para coisas que ela possa, que ela pode fazer, orientações que sejam talvez interessantes seguir ou se pensar a respeito e coisas que a gente não deve fazer. Então a gente nessas 10 dicas aí vai ter essas sugestões aí para dividir com vocês. Então a minha primeira colocação, né, a primeira dica aí para quem tem zumbido, para que fixe aí na sua mente: zumbido não é uma doença. Zumbido é um sintoma. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes, quando a gente entende o zumbido como uma doença, a gente também passa a entender que o zumbido vai gerar consequências. Então, eu tenho zumbido e por causa do zumbido eu passei a ter dor de cabeça. Ou, em função do meu zumbido, eu comecei a ter apertamento aqui nos dentes. Em função do meu zumbido, eu comecei a perder a audição. Ou seja, o zumbido está me deixando surdo. Ou o meu zumbido está me causando alguma coisa. Não, zumbido é sintoma, ele é o sinalizador. Então é o seu zumbido não, o zumbido que você percebe que não é seu, vamos deixar bem claro. O zumbido, ele na verdade está te alertando que algumas mudanças estão acontecendo no seu corpo, que são mudanças que você precisa avaliar para que você possa tratar. Então ele é um sintoma, ele é um sinal. Eu costumo comparar ele com a dor, com a febre, né? Ninguém tem um rompimento de tendão em função de dor. Em função da dor no meu joelho, eu tive ali um rompimento de ligamento ou alguma coisa do gênero. Não, é justo o contrário, né? Então, eu comecei a desenvolver uma condromalácia lá no meu joelho, um desgaste no meu joelho em função da dor. Não, a condromalácia, o desgaste me causa dor, porque a dor é o sintoma. O que está causando a dor é a doença ou é o problema. No caso do zumbido, a mesma coisa. Então anotem, memorizem, porque isso tira muito do peso do zumbido. Senão a gente começa a dizer: minha vida acabou em função do zumbido, que depois dele a minha saúde degringolou, ele alterou minha glicose. Né? Não, gente, peraí, é o contrário, tá? Então observe, olhe para o seu zumbido. Eu sei que é muito difícil essa palavra que eu vou usar, mas olhe para o zumbido como um grande aliado, porque ele veio, na verdade, para te gerar um alerta, né? Eu costumo até dizer para as pessoas, né, que eu tenho contato, assim, para os meus pacientes, de que o zumbido, na verdade, é um grande amigo, porque é um alerta, e dentre os alertas que o corpo pode gerar, ele é um alerta que ele não é um alerta tão consistente, né? Então, assim, a gente tem alguns alertas que fazem a gente parar e rever a vida e revisar os nossos hábitos e revisar as nossas condutas, que são alertas que são um pouco mais importantes. Então, doenças graves que podem vir como um alerta da maneira como eu estou conduzindo a minha vida, né? O zumbido não, é um sintoma, mas é um sintoma tão contundente para algumas pessoas, que não é a grande maioria, tá? Que são 80% das pessoas que têm zumbido, não se incomodam com zumbido. Então, 20% dessas pessoas que percebem zumbido, então não é a maioria, a minoria, vão ter um incômodo maior, um incômodo a ponto de realmente ir lá, ir num médico e vai ter que rever aí as questões e ver os causadores e aí então buscar tratamento. E a partir daí então vai a minha segunda dica. Minha segunda dica: busque um otorrinolaringologista. Eu acho que eu falo isso absolutamente toda vez que eu falo de zumbido, de hiperacusia, misofonia, sensibilidade, eu sempre falo isso. Começa pelo otorrino,
vai lá, procura um otorrinolaringologista. Se for possível, dê preferência a um otorrinolaringologista que tenha uma especialidade que chama otoneurologia, né? A gente, dentro da nossa área, a gente tem algumas especializações, algumas especialidades na fonoaudiologia, a otoneurologia também, agora vai começar a entrar como uma especialidade. A gente tem a audiologia, né? Então, dentro da fonoaudiologia, eu posso ser especialista, eu sou especialista em audiologia, ou seja, eu olho mais para as questões auditivas, para a orelha, né? Agora, inclusive, a gente vai ter a otoneurologia para as questões do processamento dessas informações de equilíbrio e de audição no ouvido, no córtex auditivo, no cérebro, né? Em outras áreas cerebrais que também tem envolvimento aí com a via auditiva, enfim. Então você vai procurar um otorrinolaringologista, de preferência esse otorrinolaringologista que tem esse conhecimento da otoneurologia. Por que a gente inicia por ele? E por que inicia? Porque talvez ele não seja o fim. Tá? Então a gente vai num otorrinolaringologista, num otoneurologista, ele vai investigar as possíveis causas e aí já fica uma outra informação. O zumbido normalmente é multicausal. Então, o otorrinolaringologista vai avaliar aí dentro do que você, da sua história, daquilo que você traz para o médico, quais são aí as possíveis causas para o surgimento do zumbido, para o incômodo do zumbido, e aí sim vai solicitar exames, vai fazer os diagnósticos, e aí vai minha terceira dica, né? O zumbido, eu até brinco, eu digo, olha, eu nunca conheci um zumbido de causa única, né? O zumbido normalmente ele é multicausal. Então, normalmente a gente vai ter mais de uma causa quando a gente vai avaliar os sintomas zumbido. E aí o médico precisa ter um olhar bastante aberto, porque eu não vou poder olhar só a questão auditiva. Boa parte, se não a grande maioria, na verdade, dos zumbidos, eles vêm de origem de perda auditiva. Muitas vezes perdas mínimas, perdas às vezes em frequências mais altas, que naquele audiograma, no exame auditivo normal que a gente faz, né, nem são avaliadas. No exame auditivo normal que a gente faz, a gente vai avaliar lá de 250 Hz a 8.000 Hz. E muitas vezes a gente tem alteração acima de 8.000 Hz, porque o ouvido humano ele é capaz de perceber sons até 20.000 Hz. Por que a gente normalmente não avalia esses sons? Porque para os sons de fala, os nossos sons cotidianos, os sons de conversa, de fala que são importantes para a gente no nosso dia a dia, eles estão aí nessa região entre 250 e 8.000 Hz. Então a gente avaliando essa região, a gente garante que essa pessoa aí então tenha uma capacidade de comunicação garantida. Mas quando a gente tem zumbido, muitas vezes o causador, um dos causadores, são alterações nas células que estão ali acima dos 8.000 Hz. Então a gente muitas vezes vai pedir, o médico vai pedir uma avaliação de altas frequências, uma audiometria de altas frequências para ver se é ali que pode estar uma das causas. E normalmente é bastante comum a gente ver ali uma alteração, que nem sempre é uma alteração assim gigante. Às vezes a gente imagina, não, tem que ter uma perda importante para ter zumbido, ou se eu tenho zumbido, então tem uma lesão gigante na minha audição. Às vezes, né, alterações que para o audiograma a gente considera como mínimas, muitas vezes podem estar envolvidas aí no surgimento do zumbido. E quando a gente pensa nessas múltiplas causas, a gente vai ter que ter a consciência de que a gente vai ter que proceder aí por uma diversidade, talvez, de avaliações. E aí vai a minha quarta dica. Muitas vezes, na avaliação e no tratamento do zumbido, eu vou precisar de uma equipe multiprofissional. O que eu estou dizendo com isso? Eu posso tratar o zumbido e eu posso ter que tratar as causas do zumbido. Logicamente, eu identificando causas, eu vou tratar essas causas, né? Então, assim, dependendo de quais são as causas envolvidas no surgimento, na manutenção do zumbido, eu vou precisar de diversos profissionais. Não só do otorrinolaringologista, não só de um fonoaudiólogo que tenha, né, uma formação especializada para poder te conduzir aí no tratamento do zumbido, não só num fonoaudiólogo que possa adaptar um aparelho auditivo, caso seja essa a indicação, mas também, muitas vezes, eu vou precisar tratar questões musculares, questões somatosensoriais, que a gente chama. Então, às vezes, a gente tem aí questões musculares que estão envolvidas no surgimento ou na manutenção do zumbido, e a gente vai precisar de fisioterapeutas para nos ajudarem nesse processo.
Muitas vezes a gente vai ter alterações da articulação temporomandibular, que é responsável por esse movimento de abrir e fechar a boca. E muitas vezes a gente tem aí envolvimento de musculatura, inclusive de cabeça e pescoço, nessas alterações aqui dessa articulação. E a gente vai precisar de um dentista especialista na articulação temporomandibular para poder avaliar e de repente entrar com tratamento. Outras vezes a gente vai precisar de um médico especialista em sono, porque eu tenho uma alteração do sono, que a gente sabe que zumbido e sono, ó, amigos íntimos, né? Então, muitas vezes, se existe uma alteração no sono, eu preciso tratar essa alteração no sono para que eu possa ter melhora da percepção do zumbido. Eu posso precisar de um psiquiatra, porque talvez eu precise de alguma medicação para lidar com as questões emocionais. Eu posso necessitar de uma psicoterapia, porque as questões emocionais estão aí participando desse surgimento do zumbido, enfim. Então eu vou ter, né, minha quarta dica aí, saiba e aceite que você talvez vá precisar de mais de um profissional em conjunto, muitas vezes. Isso talvez não vai acontecer, vou testar isso primeiro para depois eu testar isso. Muitas vezes eu vou fazer isso em conjunto. Quem resolveu? O conjunto da obra, né? Eu costumo brincar, eu dizer assim, que quando a gente decide perder peso, né? E se eu disser pra você o seguinte, não, você escolhe, ou você faz dieta ou você faz atividade física, e eu posso sugerir pra você que você faça as duas coisas. Qual você acha que é a melhor forma de você perder peso? Ou qual é a forma, pelo menos, que vai deixar o seu corpo mais próximo do que você deseja, né? Porque a atividade física, inclusive, vai enrijecer seu corpo, vai ajudar que você tenha, né, força, enfim. Então, muito provavelmente, nesse caso, todos vocês vão me dizer aí que, não, atividade física com a dieta é a minha melhor opção. Ou seja, eu vou juntar formas de chegar no objetivo que eu quero. Então, no tratamento do zumbido, muitas vezes eu vou ter que unir tratamentos de coisas, de áreas, vamos dizer assim, diferentes, no mesmo objetivo. Então, muitas vezes você vai ter que, sim, junto com um tratamento, unir outro, e aí, para que os dois juntos possam chegar aí no objetivo que você deseja, que é a redução, né, ou até mesmo a cura do zumbido, tá? Minha quinta dica: o tratamento, a escolha do tratamento, do que você precisa fazer para melhorar o seu zumbido, essa escolha ela é individual. O que eu quero dizer com isso? É muito comum um paciente chegar para mim e dizer o seguinte, não, a minha vizinha, ela teve zumbido, ela usou tal medicação e ela ficou maravilhosa, eu usei e não adiantou. Né? Ou aí eu fui lá e tomei e não adiantou, ou a pessoa fez tal procedimento e ficou ótimo. E eu costumo dizer o seguinte, não é toda o tratamento que funcionou para um vai funcionar para o outro. Por quê? Qual é a nossa grande questão com o zumbido? O zumbido ele é multicausal, certo? Não falei isso antes? Que a gente tem múltiplas causas, tanto é que é por isso que a gente muitas vezes vai precisar de múltiplos profissionais ou de profissionais de diferentes áreas, tanto para fazer o diagnóstico quanto para fazer o tratamento. Então, quando a gente tem múltiplas causas, essas causas podem ser e normalmente são diferentes. Então, muitas vezes, aquilo que resolveu para o seu vizinho ou que não resolveu para o seu vizinho pode ser a sua solução ou pode ser que não seja interessante para você. Então, é comum às vezes até o paciente chegar e dizer, meu pai não se adaptou com o aparelho auditivo, e a gente tem uma indicação de testar um aparelho auditivo, né, nessa pessoa. E o que a gente diz? Bom, seu pai tem um processo, viveu coisas diferentes, tem uma orelha diferente. Muitas vezes até o motivo pelo qual ele perdeu a audição é diferente. Então, o processamento dessa informação, o uso desse aparelho, dessa ferramenta, desse tratamento que é o aparelho auditivo, ele vai ter um impacto diferente. A tecnologia muda, então a tecnologia que não funcionou lá para o meu pai é muito diferente da que eu estou testando agora. Ou para minha necessidade é uma adaptação, para a necessidade dele é outra adaptação. Então, muitas vezes até a mesma indicação, ou seja, a mesma ferramenta, é aparelho auditivo, ela vai ter um impacto diferente. Oi, Andréia é fisioterapeuta, trabalha com zumbido, ó, que participação boa. Falei isso com um paciente hoje, ele disse que a filha de uma amiga fez uma aplicação e o zumbido sumiu. Olha que maravilha que a filha fez a aplicação e o zumbido sumiu, que delícia, que bom que deu certo para ela. Agora, vamos ter que lembrar, né, Andréia, que na verdade
Muitas vezes as causas são diferentes e os tratamentos, consequentemente, têm que ser diferentes também. Então, o que vale para um, nós não temos receita de bolo para tratar zumbido. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Ah, então não tem uma receita de bolo que eu possa usar para tratar zumbido. Ah, fulano fez essa aplicação, então vai funcionar com todo mundo. Não, a gente tem pesquisa mostrando isso, a gente tem evidência mostrando isso. Vocês têm experiências mostrando isso, eu tenho certeza que, né, quem tem zumbido já conversou, já leu a respeito de zumbido de outras pessoas, muitas vezes já testou coisas muito parecidas ou iguais a outras pessoas que tiveram resultados diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Feche os olhos, procure um profissional da sua confiança, né? Vá num profissional que possa conduzir, um otorrino que possa conduzir aí as suas necessidades e aí segue o tratamento do início ao fim, que também é uma outra questão, né? Que a gente siga o tratamento do início ao fim para realmente ver se ele traz os resultados que você necessita. E cuidado, porque não necessariamente o que funcionou para uma pessoa vai ser a solução para o seu zumbido também, tá? Uma sexta dica: estilo de vida e qualidade de vida sempre vão ter um impacto no zumbido. Então, se você tem um estilo de vida saudável, se você tem uma qualidade de vida boa, tenha certeza que isso está pesando positivamente no sentido de você não ter uma percepção tão forte do seu zumbido. E que se você tem um estilo de vida, uma qualidade de vida ruim, e nisso inclui, eu tenho hábitos errados, então assim, eu me alimento demais à noite, aí eu acabo dormindo mal, ou meu sono é irregular, ou eu acabo reduzindo as horas de sono que eu tenho necessidade, ou eu não faço atividade física, eu me alimento mal, eu sei que eu tenho problemas de glicose, ainda assim eu não cuido, eu não me alimento corretamente, eu não estou fazendo o tratamento que eu necessitava, eu tenho uma alteração de tireoide que eu não estou nem cuidando, não estou nem me dando conta, eu tenho um apertamento, eu tenho dores, mas eu não fui ver isso, então a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida não é um estilo nem uma qualidade de vida que tem um impacto positivo, tenha certeza absoluta que isso vai ter uma resposta no seu zumbido. André disse assim, foi o que eu falei, para que a expectativa não fique tão alta e ele ache que vai ter o mesmo resultado. Nem sei que aplicação foi essa, ele não soube explicar. Fiquei me perguntando, exatamente. Então, sobre a dica anterior lá, né, de que o que funciona para um não necessariamente é igual para o outro, ou o que não funcionou para um não vai funcionar para mim. Então, cuidado, tá? Exatamente isso. Vamos ter calma, tá? Vamos ouvir um profissional especializado para a gente saber exatamente qual é o tratamento ideal para cada um. E quanto ao estilo de vida, busque qualidade de vida. Hoje a gente sabe, a gente tem informação, médicos de todas as áreas vão falar sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre qualidade de pensamento e sentimento. Todos, de qualquer área, vão falar a respeito disso, porque hoje a gente sabe que para a saúde como um todo, a alimentação, a atividade física e uma cabeça boa dentro do possível, né? Eu não estou dizendo que a gente vai ter que ser, eu até brinco com uma paciente minha que ela diz, vou ter que ser Buda para me livrar do zumbido, né? E eu falo, não, a gente não precisa ser Buda para se livrar do zumbido, não é assim não. Então assim, mas que a gente procure ter, né, uma melhor qualidade de pensamentos, uma melhor qualidade de emoções e que a gente busque se equilibrar em relação às nossas questões emocionais, nossas questões afetivas, nossos pensamentos, para que a gente tenha sim uma vida, uma qualidade de vida interessante, boa, positiva e tenha um impacto então positivo na minha saúde como um todo e no zumbido sem dúvida nenhuma. Isso vai fazer uma imensa diferença, acredite no que eu estou dizendo para vocês. Minha sétima dica: atenção, cuidado, liga o alerta, liga o pisca, grita para mim, grita para o médico que está te atendendo, grita para a pessoa que está te acompanhando quando alguém te oferecer um tratamento milagroso. Então, muito cuidado com aquelas propostas que vão lá te dizer, olha, você faça isso e você vai ficar sem zumbido em 5 minutos, tá? Eu não vou dizer que não tenham pessoas que fizeram ali um procedimento e o zumbido terminou. Eu já tive paciente que tirou o siso e o zumbido acabou, tá?
E ótimo, foi um procedimento, quer dizer, ele fez um procedimento que ele precisava e o zumbido tava ali, ele tinha uma questão do siso, tá tocando nervo, enfim, e o zumbido terminou. Agora, a gente vai observar na internet, muitas vezes, aqueles tratamentos milagrosos, né? Eu tenho certeza que se vocês já fizeram, isso eu vou falar aí numa próxima dica, né? Se vocês já fizeram esse assassinato aí das nossas emoções e dos nossa qualidade de pensamentos a respeito do zumbido e foram lá caçar informação sobre zumbido na internet, vocês devem ter encontrado ali aquelas fórmulas milagrosas ou medicações, inclusive, que prometem que você vai se livrar do zumbido, que se você tomar aquilo ali, você vai se livrar do zumbido, né? Ano passado, inclusive, lançaram mais uma vez, né, uma outra medicação, na verdade, era um polivitamínico que prometia curar zumbido. Eu recebi infinitas mensagens de pacientes, né, era um atrás do outro, isso deu um estouro ali num mês, e dos pacientes dizendo, olha, isso aqui tem um super resultado. Falei, calma, olha lá, a gente investigou a fórmula e tal, eram vitaminas, normalmente ligadas à vitamina B. Enfim, se você não tem deficiência dessa vitamina, e com certeza o seu médico vai investigar isso, muito provavelmente isso não está interferindo aí no seu zumbido, então você não vai ter essa resposta. A gente não tem fórmulas mágicas para tratar zumbido, tá? Isso não quer dizer que o zumbido não tem cura, não tem tratamento. Então a gente tem aí, ó, tem a Andréia aí que tá aí, que é fisioterapeuta e que sabe muito bem, né, que a gente muitas vezes não adianta o paciente ir numa sessão, eu vou lá numa sessão, vou trabalhar as questões somatosensoriais, vou trabalhar a musculatura do meu paciente, porque esse zumbido tá ligado às questões musculares, né, e aí ele vai sair sem zumbido dessa primeira sessão e o zumbido nunca mais vai aparecer na vida. Calma, gente, é bem provável, é muito provável que eu vou ter que fazer mais de uma sessão, que eu vou ter que fazer algum acompanhamento, que eu vou ter que fazer alguns exercícios em casa, que isso vai levar um tempo, dependendo do que é a nossa causa, do que eu preciso tratar, se eu preciso tratar o zumbido em si, enfim, eu vou ter que demandar, eu vou ter que exercer uma disciplina e uma paciência para que eu possa, sim, seguir o tratamento do começo ao fim e entendendo que esse tratamento, muitas vezes, é um tratamento de médio, né, ou longo prazo aí, que eu vou ter que, sim, investir nisso, que eu não tenho uma fórmula mágica, que ninguém tem uma varinha de condão capaz de tirar zumbido. Assim como a gente não tem nenhum remédio para o zumbido. Isso é uma coisa que eu vivo repetindo, a gente tem remédios aí para as possíveis causas do zumbido, remédios que podem auxiliar naqueles fatores que inclusive dão um incremento no zumbido, né? Por exemplo, a questão emocional, que a gente também vai falar um pouco a respeito, né? Então eu tomo uma medicação que me ajuda na ansiedade ou na depressão e tal, e aí consequentemente, logicamente, eu tenho uma melhora do zumbido, mas não tem passe de mágica, tá? Essa varinha de condão, se alguém conhecer, por favor, me apresente, né? E muito cuidado com essas ofertas mágicas que a gente recebe ou que a gente ouve, porque isso não necessariamente é uma verdade, tá? Boa parte das vezes isso até assim, a gente fica um pouco ressabiada a respeito, tá bom? E a minha 8ª dica, logicamente, atenção aonde você busca informação e atenção para a forma como você busca informação. Então, eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que quando você decidir caçar a respeito de zumbido na internet, você vai ter dificuldade. Os dedos não estão conseguindo funcionar, eu não consigo teclar. Então faz isso com a mão e não se permite caçar aquelas informações. Muitas vezes a gente vai em sites, na época, eu sei que eu já tô antiga, tá, gente? Na época do Orkut, eu me lembro que tinha grupos, eu acho que tem até no Facebook também, eu nem desisti de entrar, de tentar auxiliar, de pessoas que têm zumbido e que muitas vezes são grupos que acabam por não ajudar. Então as pessoas dividem as ansiedades, as frustrações e muito pouco das soluções e muito pouco das suas buscas e muito pouco de uma disponibilidade de ouvir e de aceitar possíveis caminhos. Então cuidado, porque muitas vezes esses ambientes acabam impactando a gente negativamente, impactando o zumbido negativamente. Eu começo a entender ou ficar com medo do zumbido não ter solução, ou eu vou buscar uma informação na internet e acho essas fórmulas mágicas que vão me prometer uma solução em 5 minutos e aí eu me frustro porque isso não funcionou ou porque isso não deu certo.
Então, se você quer informação, a internet é uma ferramenta espetacular, tá cheio de informação boa, de qualidade, informação de pessoas que estão aí comprometidas com a informação científica, com a prática, que tem a experiência para poder dividir com vocês. Então, cuidado para aquilo que vocês vão ler, cuidado com aquilo que vocês vão ouvir a respeito de zumbido. Se vocês tiverem dúvidas, conversem com o profissional que está acompanhando vocês, peçam para ele indicar, então, sites, artigos, enfim, de locais que possam te dar uma informação boa. Existem muitas associações ao redor do mundo, né, que tem uma característica informativa, né, de tinnitus ou tinnitus, que é o zumbido. Então, que vocês podem, inclusive, buscar essa informação aí de fontes que são fontes que estão dedicadas à pesquisa, dedicadas a realmente dividir as inovações ou as descobertas científicas, e que aí sim tem uma pegada comprometida em levar a verdade, e sem promessas falsas e também sem alardes desnecessários e infundados que só geram ansiedade e que só fazem com que você tenha ainda mais medo e mais pavor disso que você está percebendo, tá? Minha nona dica, é óbvio que eu, como psicóloga, também não poderia deixar de alertar isso, mas mais do que isso, eu acho que eu, como fonoaudióloga, com a formação, né, para o tratamento de zumbido, também não poderia deixar de falar sobre isso como minha dica quando a gente pensar em tratamento, em solução do zumbido. Atenção para as suas emoções. A gente, não sei se tem alguém aqui que tem zumbido que está me ouvindo, por favor, escreve aí só sim ou não, se sente que o zumbido muda quando você está ansioso, quando você está deprimido, quando você está irritado, quando você teve algum incômodo, quando você está estressado, ou até quando você está esgotado física ou mentalmente, porque isso também tem um impacto aí no meu emocional, né? Então, observem as emoções de vocês. Nem sempre, obviamente, elas são as causadoras. Lembra daquilo que a gente falou? A gente tem múltiplas causas, mas muitas vezes as nossas emoções, se elas não estão equilibradas, se elas não estão sendo cuidadas, se a gente não está dando a devida atenção necessária, né, para a gente ter essas emoções em equilíbrio, em ordem, elas podem impactar negativamente a percepção do zumbido. Então, pode ser que as suas emoções, que a ansiedade, né, que o estresse, que enfim, a gente comece a impactar no sentido de você ter uma maior percepção do zumbido, de você entrar muitas vezes até numa espiral de fazer o zumbido ser percebido mais forte, eu fico mais incomodada e ele fica mais forte, eu fico mais irritada e eu não consigo sair desse ciclo e desse desconforto que é gerado aí pelo meu incômodo, pela percepção, pelo incômodo e aumento da percepção e do incômodo. Então, muita atenção às questões emocionais, né? Se possível, busque ajuda. Eu costumo dizer que, na verdade, eu considero que a psicoterapia seria interessante para todo ser humano no mundo. Acho que você tem um espaço neutro, com uma pessoa que está ali neutra, com o único interesse em te ajudar a se descobrir, né? E a se melhorar e a buscar melhores formas de você viver, de você compartilhar essas coisas com as pessoas, de você buscar alternativas aí para sua vida. Todos nós deveríamos ter essa possibilidade, todos nós deveríamos nos oferecer essa possibilidade, né, de ter esse espaço. E quando a gente tem o zumbido, e quando a gente tem um zumbido incômodo, com todo o impacto que esse zumbido gera, ter um espaço como esse muitas vezes é indispensável. Em alguns casos, dependendo de quanto isso participa na percepção do zumbido, isso precisa ser parte do tratamento. Então esteja atento, observe, né? E quem sabe se dê a oportunidade aí de trabalhar suas emoções e ver o quanto você consegue perceber que isso pode te ajudar a lidar com o zumbido, a melhorar a negociação com o zumbido e muitas vezes, inclusive, a sua percepção, em diminuir a sua percepção, o seu incômodo com esse zumbido, tá bom? E por último, a minha 10ª dica: não desanime. Se você ainda não encontrou
um tratamento ideal para o seu zumbido, ou a cura do seu zumbido, ou uma melhora do seu zumbido, não desanime. Nem todo zumbido vai desaparecer. Então a gente vai sempre buscar uma reorganização cortical, uma reorganização muitas vezes muscular, enfim, uma forma, né, um acerto aí das causas e um acerto inclusive das conexões cerebrais que estão aí transportando essa informação do zumbido para que você reduza ou até elimine a percepção do zumbido. Mas se você, né, tá ali, tá vendo, olha, não melhorou, nada melhorou, não desista. Né? Muitas vezes você ainda não encontrou um caminho de tratamento, uma linha de tratamento talvez que seja ideal para você. Lembre-se, tem múltiplas causas, às vezes coisas que nos parecem muito simples têm um impacto muito importante. Né? Então muitas vezes uma reorganização alimentar, uma reorganização no sono tem um impacto imenso na percepção do zumbido. Não desista. Né? Tem profissionais que são formados e que trabalham com isso e que têm um olhar direcionado para isso, que podem te ajudar. Persista no tratamento, lembra aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem fórmula mágica. Realmente o tratamento para o zumbido muitas vezes é um tratamento longo. Né? Isso não quer dizer que ele não tenha cura, ou que ele não tenha melhora, ou que eu não tenha um caminho para tratar o zumbido. Esse tratamento existe, só que muitas vezes é um tratamento mais longo, talvez, do que eu desejaria. Então, iniciei um tratamento, na primeira, segunda semana não deu certo, eu desisto. Não vai funcionar assim. Né? Invista num tratamento, invista em você, né? Zumbido tem tratamento e você tem chance sim de melhorar do zumbido, tá bom? Um beijo grande, espero que tenha ajudado vocês com essas dicas aí a respeito de zumbido. Vai ficar gravado aqui no feed, eu vou botar no YouTube, lá no Instituto Holderfer de Zumbido, lá no YouTube, tá bom?